Valverde aparentemente virou Ronaldo Fenômeno, Vinícius Júnior ativou o modo CR7, Tchouaméni incorporou o Casemiro, o Haaland é o novo Sérgio Ramos, Arbeloa parece um gênio da bola. Já são 8 triunfos seguidos do Real Madrid, incluindo jogos antológicos contra Manchester City, contra o Atlético de Madrid. Em um mês, o Arbeloa simplesmente bateu no Pep Guardiola, José Mourinho e Diego Simeone. E se eu disser pra vocês que essa liberdade que o Valverde está tendo no ataque, esse protagonismo do Vinícius na frente, esse brilhantismo do Tchouaméni se deve a um garoto da base do Real Madrid, um menino, tava nas fraldas. Thiago Pittachi está se transformando exatamente no que o Real Madrid precisava. E o mais curioso é que tá acontecendo algo muito diferente dentro do madridismo, algo que muita gente ainda não conseguiu enxergar com clareza, porque pela primeira vez em muito tempo o Real Madrid não está precisando recorrer ao mercado para poder resolver os problemas do elenco, mas sim encontrando soluções dentro de casa. E isso por si só, dentro do Real Madrid, é algo incomum, porque a gente sabe que o Real Madrid não é muito conhecido por dar oportunidades constantemente a jogadores da base. Pelo contrário, o Real Madrid é um clube de jogadores prontos, só joga quem tá pronto. Desenvolver moleque? Não muito. Empresta ele e depois pega de volta. Mas no caso do Thiago Pittachi, ele tá sendo tão acima da média, ele tá sendo um monstro absurdo, que ele tá se mantendo. Já é a 7ª titularidade seguida. Todo mundo tá colocando ele lá em cima, elevando o hype ao máximo. Falam que é o futuro do meio campo, que será o herdeiro do Toni Kroos e Luka Modric, que é o jogador que vai transformar completamente o Real Madrid. E é exatamente aqui que entra um ponto importante do equilíbrio, porque sim, o garoto é muito bom e tem qualidades especiais, mas eu acho, na minha opinião, e aqui agora é que entra a parte polêmica, eu acho que tem um certo exagero em cima do Thiago Pittachi, que eu vou comentar no decorrer desse vídeo. Você sabe que eu já gosto de polemizar aqui, né? E eu não digo isso como crítica, tá? Muito pelo contrário, isso só torna a história do Thiago ainda mais interessante. Então será que ele é o novo Modric, novo comandante do meio campo do Real Madrid, ou então tudo isso é um exagero? Eu acho que eu já tenho a minha resposta. Cara, o Thiago ainda não é aquele meio campista que domina grandes jogos sozinhos, né? Ainda não é um jogador completamente formado, muito menos uma estrela consolidada, mas ele está se tornando exatamente o perfil que o Real Madrid procura há anos e não encontrava, porque se tem algo que ficou evidente na última fase do clube, especialmente após a saída do Toni Kroos, é que o time perdeu aquele jogador capaz de controlar o ritmo. E mesmo com o Valverde, que incontestável entrega, Bellingham, talento absurdo, Camavinga, Tchouaméni, só que nenhum desses cumpre esse papel de organizador, de ditar o tempo e decidir quando acelerar e quando pausar o jogo, que era o que o Toni Kroos fazia. E é justamente aí que surge o Thiago Pittachi, né? Um jogador que pra idade dele, e volta a dizer, ele é apenas um adolescente de 18 anos, ele devia estar terminando o ensino médio uma hora dessa, mas ele é tão bom, ele é tão acima da média que ele está se mantendo no time titular. Não é só a qualidade no passe e a leitura do jogo, ele recebe a bola já sabendo o que vai fazer, se posiciona bem e toma decisões com rapidez, cara. Além disso, ele não se esconde em momentos difíceis. E isso dentro de um clube como o Real Madrid muda completamente a dinâmica da equipe. De repente, o time deixa de ser previsível, para de circular a bola sem objetividade e começa a encontrar espaços realmente perigosos pro ataque. Basicamente, cara, o Thiago está enxergando caminhos que antes não existiam. E tem mais, ele não é aquele volante padrão, o fixo, ele se movimenta o tempo inteiro, ele aparece pelos lados, ele tá entre os zagueiros e, sendo bem direto, ele faz coisas que muitos jogadores do time principal sequer tentam fazer. E claro, isso gera repercussão, né? E muita repercussão. Também é justo dar mérito ao Arbeloa, né? Que confiou nele e já conhecia o seu potencial desde antes. Mas é aqui que entra uma parte que pouca gente quer admitir. O Thiago Pittachi, naturalmente, por ser um adolescente, inexperiente, 18 anos, subiu agora da base, ele tem muitas dificuldades em alguns âmbitos de jogo. Ele tem alguns defeitos dentro de campo, o que é completamente normal, pô. A questão do duelo, né? A fisicalidade, quando você pega nos grandes jogos, você vê que nitidamente ainda falta pro Thiago, o que é normal, ele só tem 18 anos. Não tem como você pegar um moleque de 18 anos e ele virar um tanque igual o Tchouaméni. Ele não está totalmente preparado para competir no mais alto nível, né? E isso aparece em campo. Existem momentos em que perde a bola ou não se impõe como deveria em determinadas zonas. E no futebol de elite, isso não é um detalhe pequeno, ainda mais vestindo a camisa do Real Madrid. Além disso, ele tem um nível de confiança que pode ser uma faca de dois gumes, né? Por um lado, mostra a personalidade, pede a bola, não se esconde em nenhum cenário, mas por outro, às vezes exagera, tem confiança demais, ele arrisca mais do que deveria, se expõe demais. Isso ficou evidente no jogo contra o Manchester City, se eu não me engano, na ida, que o Thiago ele quase entregou um gol pro O'Reilly, né? O Courtois teve que fazer aquela defesa antológica com os pés depois de um erro na saída de bola do Thiago Pittachi, que ele quis driblar o jogador do City na pequena área do Courtois. Assim, isso daí é algo que ele vai aprender com o tempo. Ele ainda é inexperiente, embora muito talentoso. Gente, é 18 anos, pô. Tu tava fazendo o que com 18 anos? Além de bronha. Mas isso faz parte do processo de evolução do jogador, né? Ainda assim, é algo que precisa ser destacado, porque quando você junta todas as peças, a realidade fica bem clara. Ele não é um jogador pronto, ainda está em desenvolvimento, não é uma estrela, pelo menos por enquanto. E provavelmente não deveria carregar esse rótulo que muita gente já tá colocando dele, né? O novo Kroos, o novo Modric, olha só esse talento, essa joia absurda que tá surgindo e engolindo
engolindo todos. Não, ele não tá engolindo, gente. Ele tá ajudando no que ele pode e ele tem sim um ótimo talento. Mas ele ainda não é esse jogador que tá todo mundo pintando, pelo menos na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, cara, existe algo nele que não se ensina com facilidade, porque o Thiago não é só talento bruto, ele entende o jogo. Ele sabe onde estar, quando aparecer e como contribuir com o time. E isso no futebol atual, especialmente dentro do Real Madrid, vale muito mais do que qualquer outra característica isolada. E é exatamente por isso que Arbeloa vem dando tantas oportunidades a ele, mesmo com as limitações claras que ainda apresenta no meio campo, né? E aqui entra um ponto essencial, cara, que é o contexto. Pra mim, esse é o fator mais importante de todos. Porque a gente tá falando de um jogador que não foi contratado. O Real Madrid não foi lá, sei lá, aqui no Brasil, que costuma fazer, e pagou 70 milhões pelo Thiago Pitache. Não, ele é um jogador formado na base do Real Madrid, ele é de La Fábrica. E esse contexto pra qualquer jovem é complicadíssimo. E o Thiago tá tirando de letra, cara. O Real Madrid não é um clube conhecido por esperar jovens se desenvolverem com calma. Aqui, como todo mundo sabe, não é comum ver um garoto de 18 anos chegando, jogando Champions e ainda performando bem. É por isso que o hype nele talvez seja tão alto, né? Não é só pelo que ele fez dentro de campo, pelo equilíbrio que ele trouxe, mas pelo que ele representa. É um jogador que passou por diferentes categorias de base, que esteve muito perto de sair pro Benfica e que de repente se vê como titular em noites decisivas contra o Manchester City e Atlético de Madrid. O Thiago é algo fora do padrão. E por isso é completamente compreensível, né, que as pessoas se empolguem com ele, porque não é ilusão, cara. Não é aquele talento que só aparece em melhores momentos, em highlights e depois some. O Thiago está impactando o jogo de verdade. Ele ajuda, ele organiza, ele oferece alternativas novas e, acima de tudo, mostra um potencial gigantesco. Eu não acho que é coincidência que o Tchouaméni começou a brilhar, que o Valverde começou a pisar mais na área, que o time voltou a estar mais equilibrado, tanto com e sem a bola, depois que o Thiago virou titular. Eu não acho que é coincidência. Eu acho que tem o dedo do moleque aí. Lá ele. Eu acho que tem o impacto dele, cara. Tem um vídeo que tá circulando, né, que mostra a pressão do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, né, na hora da saída de bola do Atlético, que o time do Real tá inteiro sufocando o Atlético. E aí você vê Thiago, você vê Brahim, você vê o próprio Valverde. Mas aí eu vou te perguntar, será que o Bellingham, talvez, no lugar do Brahim, faria aquela pressão que ele fez contra o Atlético de Madrid? E aqui eu não tô dizendo que o Thiago é melhor que o Bellingham não, tá, gente? Pelo amor de Deus. O Thiago não tem 1%, talvez, do talento do Bellingham. A gente tá falando do Bellingham aqui, que é talvez o melhor meio-campista dessa nova geração, junto com o Pedri. Mas eu tô falando de outros atributos dentro de campo. Talvez o que o Thiago esteja entregando nesse momento e de perfil de jogador não seja o que o Bellingham entrega. Talvez por posições diferentes, porque o Bellingham não é mais um segundo volante como é o Thiago hoje em dia. O Bellingham é um cara que pisa mais na área, que é um camisa 10, que tá ali perto de Vinícius e Mbappé. Já o Thiago, ele atua em zonas mais recuadas. E eu acho que é isso que tá fazendo com que o Real Madrid tenha esse equilíbrio e esteja performando tão bem, especialmente nos grandes jogos. Porque o Tchouaméni tá tendo mais liberdade, Valverde tá tendo mais liberdade, o Vinícius tá jogando mais, o Arda Güler também tá pifando uma bola atrás da outra. E quem tá dando talvez esse sustento, quem tá ajudando na saída de bola, quem tá cobrindo os espaços, quem tá acelerando, quem tá tentando ditar o ritmo, ainda não esteja tão pronto assim, é o próprio Thiago Pitache. É um cara, é um perfil que dentro hoje do Real Madrid não tem ninguém, absolutamente ninguém. Talvez o único perfil que eu olho e digo é um pouco parecido com o Thiago é o próprio Dani Ceballos. Mas o Ceballos a gente sabe que é um vagabundo, né? A verdade é essa, o cara tá nem aí pro Real Madrid. O cara passa mais da metade da temporada elogiando o Real Betis do que o próprio Real Madrid, né? O sonho dele é ir pro Betis. Nunca vou entender isso. O cara joga no Real Madrid e o sonho é jogar no Betis. Então o Thiago ainda não é exatamente o que o Real Madrid precisa, mas como eu disse desde o início, ele está se tornando isso. Ele está sendo usado para resolver um problema real no meio-campo. E no fim das contas, a conclusão é muito simples. Ele ainda não é o jogador ideal para o que o Real Madrid exige hoje. Mas aqui vale a pena parar e refletir um pouco mais, porque essa talvez seja a parte mais impactante de toda essa história. Cara, de certa forma, e volto a dizer, eu sei que é polêmico isso que eu vou dizer, eu não tô querendo me aproveitar do hype do moleque, querer polemizar de graça, de ser o diferentão. Não, é algo que eu realmente acredito. Eu acho que o Thiago, ele tá sendo super valorizado. Talvez até mais do que o talento dele. Mas isso nem é tão ruim, mas nem tão bom também. Isso não acontece por acaso, é praticamente inevitável, né? Quando o jogador da base do Real Madrid aparece, joga bem, conquista espaço como titular e ainda demonstra personalidade, o barulho em volta dele cresce muito, porque não estamos acostumados a ver isso. Já vimos esse filme antes, né? No início, quando o Asensio surgiu, muita gente colocou ele no mesmo nível dos melhores do mundo, mesmo ele ainda estando longe disso, apesar de ter potencial para chegar lá, né? E existe um motivo claro para essa supervalorização, mas isso também aumenta a pressão, porque o hype mal administrado pode virar um problema, pode fazer com que exijam dele um nível de jogador de elite completo, né? Como se ele já tivesse que decidir grandes jogos toda semana, vestir a camisa do Real Madrid e resolver tudo sozinho, quando na verdade ele ainda está em formação. Antes, ainda precisa errar, aprender e evoluir fisicamente, cara. Eu acho que a parte tática e mental ele tá conseguindo, mas fisicamente ele tem que evoluir. Mas ao mesmo tempo, essa supervalorização também tem um lado positivo, como eu disse, né? Ela mostra que o Real Madrid precisa acreditar nisso, precisa voltar a confiar que soluções reais também podem surgir de dentro de casa. E aqui é que entra uma comparação quase que inevitável, ainda mais se tratando de rivalidade, que é com o próprio Barcelona, porque o Barcelona é esse clube mundialmente conhecido
por dar oportunidade aos moleques da base. Às vezes por necessidade, outras por filosofia, mas o fato é que sempre faz isso e dá muito certo, né? Revelou jogadores que não apenas cumpriram seu papel, mas que se transformaram em alguns dos melhores do mundo. Enquanto isso, o Real Madrid seguiu outro caminho, né? Baseado em contratar, contratar e contratar. E obviamente essa filosofia do Real Madrid também funcionou assim como do Barcelona. A gente tá falando de um Real Madrid que só contrata e que nos últimos 11 anos ganhou 6 Champions. Pô, eu tô feliz. Cara, a gente tá falando do Real Madrid, que é o clube mais exigente do planeta, onde os resultados sempre aparecem. Mas também é verdade que nesse processo acabou se perdendo um pouco daquela conexão com La Fábrica. E é exatamente por isso que o Thiago Pittachi pode se tornar um dos jogadores mais importantes do Real Madrid. Não apenas pelo que ele entrega dentro de campo, mas pelo que ele pode representar e pelo impacto que ele pode gerar dentro da instituição. Porque se o Real Madrid provar que consegue formar meio-campistas organizadores dentro de casa, passa a confiar que um garoto de 18 anos pode decidir jogos grandes, né? Isso pode mudar a mentalidade do clube, alterar a forma como o elenco é construído e principalmente transformar a mensagem que vem por trás disso tudo, né? Porque nesse cenário o Real Madrid não precisa olhar sempre pra fora. Seria a prova de que às vezes a solução já está dentro de casa, né? E rapaziada, vocês sabem que tá valendo a nossa meta, hein? Até o final do ano, se a gente bater 100 mil inscritos aqui no Minuto 93, o próximo vídeo dos 100 mil vai ser lá em Madrid, no Santiago Bernabéu. É um sonho que eu quero realizar desde criança, mas a gente tem que estabelecer uma meta aqui. Vamos lá, eu e vocês, esse trato, 100 mil até o final do ano? Eu acho que pra gente é de boa, né? Já tá saindo notícias que o Real vai abrir negociações com o Rodri, né? Fabrício Romano já tá comentando, The Athletic. O próprio Rodri deu uma entrevista recentemente polêmica, né? Dizendo que não tem como recusar uma oferta do maior clube do mundo, se referindo ao Real Madrid. O cara tá desesperado pra jogar no Real Madrid, a verdade é essa, né? Ele que nasceu em Madrid e foi da base do Atlético. E é nesse ponto que a gente vai ver se o Thiago está preparado ou não, né? Não é por falta de talento, cara, porque isso ele já tem. Nem pela compreensão do jogo, porque isso também já demonstrou. Mas porque será preciso ver se ele consegue lidar com tudo que envolve vestir a camisa do Real Madrid. Porque uma coisa é aparecer, outra completamente diferente é se manter. E se ele conseguir isso, aí sim a conversa muda completamente, né? Deixa de ser hype e passa a ser algo realmente concreto. E tem outro ponto interessante, tá? Mesmo com o Thiago tendo essas oportunidades, 7 jogos seguidos como titular, tá se destacando, ele tá trazendo esse equilíbrio pro meio campo do Real Madrid, mesmo com tudo isso, todo esse pacote de La Fábrica, a imagem institucional positiva que ele... Mesmo tudo isso, ainda não é garantido que na próxima temporada ele sequer vai estar no time principal do Real Madrid. É assim que funciona, cara. Porque o clube raramente mantém esse tipo de jogador, né? Muitas vezes prefere buscar alguém já consolidado no mercado. Tanto é que eu disse, né? O Real Madrid em breve, ao que tudo indica, vai iniciar conversas com o Rodri, que é um perfil que o time precisa e que hoje quem está executando é o Thiago. Só que obviamente o Rodri é um jogador mais preparado que o Thiago. Tem conversas aí também de que Enzo Fernandes pode pintar no Real Madrid, que o Real Madrid esses dias estava tentando tirar o Vitinha do PSG, embora eu ache impossível negociar com aquele shake do cabelo lambido. E talvez, cara, o ponto mais surpreendente de todo esse processo do Arbeloa não esteja nem na parte tática, mas sim na forma como o Arbeloa decidiu montar esse time, né? Porque enquanto muita gente esperava ajustes nos grandes nomes, ele foi em outra direção, ele olhou pra base. E não foi por necessidade apenas, foi por convicção, né? O Arbeloa começou a promover jogadores que ele mesmo treinou no Castilha, mostrando uma confiança enorme em atletas que já entenderam exatamente o que ele quer dentro de campo. Isso muda completamente a dinâmica do elenco, cara. Porque não são apenas jovens entrando pra compor o elenco, são jogadores que estão prontos pra executar funções específicas dentro do sistema. E o impacto foi imediato, cara. O melhor exemplo, como eu disse, é o Thiago, mas o Arbeloa já está apostando em outros nomes da base, tá? Nomes como César Palacios, como Manuel Angel, o Davi Jimenez, o Jorge Cesteiro. Eles estão começando a ganhar espaço, né? Eles estão reforçando essa ideia de um elenco mais conectado, mais comprometido. Isso tem um peso enorme internamente, né? O próprio Arbeloa já deixou claro, ele acredita que La Fábrica é a melhor do mundo e precisa ser tratada como parte essencial do projeto. E quando você junta essa energia dos jovens com a experiência dos principais nomes, o resultado é um time mais intenso, mais engajado e muito mais difícil de enfrentar. Cara, a fase do Thiago é tão absurda, o Arbeloa está tão convicto nesse adolescente que o Camavinga virou reserva do Thiago, gente. O Camavinga, cara, que é um cara que tá no Real Madrid há, sei lá, 4, 5 anos já, não tá conseguindo se manter, não tá tendo titularidade, não tá tendo sequência, muito por conta de problemas físicos, obviamente, mas tecnicamente o Camavinga me parece inconstante, e o Thiago foi e tomou a vaga do Camavinga. Camavinga virou reserva de um adolescente de 18 anos, gente, da base do Real Madrid. Eu nunca pensei que eu diria isso na vida. Então fica a dúvida, cara, qual será a aposta do Real Madrid com o Thiago Pittachi, né? Vocês acreditam que o clube vai apostar nele, vai dar mais espaço pra base e seguir com esse novo caminho? Será que o Arbeloa vai tentar mudar essa mentalidade de gastar milhões em contratações toda hora? Ou vocês acham que é simplesmente uma história de um verão, de um jovem adolescente da fábrica do Real Madrid, que na próxima temporada não vai ter mais espaço, que o Real vai contratar Rodri, Vitinho ou quem quer que seja? Comentem as opiniões de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Não se esqueçam da voadora no like, tá muito importante. Se inscreva aqui no canal. Esta semana vai rolar a live das quartas de final do jogo contra o Bayern de Munique. A gente vai assistir junto, tá? Eu com vocês, vai ser bem da hora, então fiquem atentos, tá? No dia do jogo, vou abrir 30 minutos antes pra gente conversar e interagir durante o jogo. Façam tudo isso, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!